Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais uma live do RDTV. Hoje nós vamos falar sobre um tema que acredito que a maior parte da população precise saber um pouco mais, ou se não precisa atualmente, conhece alguém que precisa sim. É resiliência e saúde emocional no trabalho. Tempos modernos, principalmente no pós-pandemia, se faz cada vez mais necessária essa tal resiliência. É para falar sobre isso, então, que nós convidamos o psiquiatra Dr. Ciro Massi. Seja bem-vindo, doutor. Olá, tudo bem, pessoal? Tudo bem, doutor? Mais uma vez, muito obrigada por falar conosco. Palavra que está em alta, né? Está em moda, ficou em moda praticamente, principalmente depois da pandemia, resiliência, né, doutor? Mas o que significa resiliência no trabalho? Bom, então vamos comparar com estresse, todo mundo já ouviu falar, né? O que significa estresse? Tanto resiliência quanto estresse são termos que vêm da física, né? Nós roubamos descaradamente da física. Então, na física, estresse significa qualquer força que é aplicada sobre um sistema leve à deformação ou destruição desse sistema. E resiliência é a capacidade, apesar dessa força, desse sistema se recuperar. Ou seja, no ambiente de trabalho, é a capacidade do indivíduo tolerar bem as pressões, os desafios, no mínimo se mantendo como está e, idealmente, passando para um estágio melhor ainda, né? Saindo crescendo, saindo maior, saindo aperfeiçoado com as pressões que vão acontecendo, né? A diferencial do ambiente de trabalho é que no ambiente de trabalho você tem mais pessoas envolvidas. Não é como você ter uma resiliência, por exemplo, diante de desafios da economia do seu dia a dia, dos seus vizinhos ou do trânsito, né? Mas não, tem desafios próprios do ambiente de trabalho. Então, isso a gente já leva a uma conclusão, né? Quando você analisa a resiliência no trabalho, você tem que ter um olho no indivíduo e você tem que ter um outro olho no ambiente, né? Porque nós estamos falando de trabalho. Né? Então, nós temos que tanto olhar as capacidades individuais, quais são as medidas que a gente deve adotar individualmente para melhorar a nossa resiliência, ou seja, a nossa capacidade de enfrentar desafios sem quebrar e, de preferência, saindo melhor do que entrou. Né? E quais são as necessidades, quais são os imperativos que o ambiente de trabalho pode colaborar para essa resiliência ou, pelo contrário, prejudicar, né? Não deixar que as pessoas desenvolvam ou dificultar esse desenvolvimimo, Mariana. Então, seria essa a primeira diferenciação, né, da resiliência. Agora, doutor, por que as relações de trabalho elas têm necessitado cada vez mais essa resiliência e também a saúde emocional? Se a gente for comparar nas gerações anteriores, por exemplo, né, dos nossos pais, dos nossos avós, sim, a relação de trabalho era diferente. Não era um ambiente, acredito que tão desafiador quanto hoje. Então, era desafiador, mas a cultura era muito diferente, né? Então, hoje nós temos, por exemplo, alguns fenômenos bem contemporâneos, a pejotização. Então, hoje você tem uma grande parte dos colaboradores que já não são mais funcionários, eles não têm, a proteção da legislação é muito pequena, né? Eles são contratados como pessoas jurídicas. Tem as obrigações de uma pessoa que fosse de empregado, né? E não tem a mesma liberdade, né? Daquilo que ele poderia estar acontecendo. Nós tínhamos, em épocas passadas, empresas muito mais paternalistas numa mão e empresas altamente exploradoras na outra mão. Então, assim, realmente, como você disse, muita coisa continuou, muita coisa melhorou e muita coisa piorou. Né? As próprias exigências pessoais, elas estão mudando com o passar do tempo. As pessoas já não aceitam, por exemplo, trabalhar 16, 18 horas por dia passivamente, achando que é assim mesmo. Embora existam muitas empresas que coloquem isso como uma meta normal, né? E não é normal, né? Se trabalhar tantas horas. Então, aí já vem uma primeira diferenciação da mentalidade de resiliência dentro do ambiente de trabalho, se perguntar a direção, a empresa, né? Ela é voltada para as metas, para os resultados, ou ela é voltada para o processo?
Então, as pessoas estão de olho no tempo que eu estou dentro da empresa, e se eu estou digitando no meu notebook, ou ela está de olho no meu resultado, né? O que eu tenho que fazer, né? Eu sou reforçado positivamente quando eu atinjo as minhas metas, ou parece que eu sou castigado, né? Se eu atinjo as metas, vem mais exigências, parece que é um buraco sem fundo, né? Que está sendo feito, né? Existe uma valorização dos colaboradores, ou eles são, vou usar aqui a palavra maldosamente, né? Um recurso humano, como existe o recurso de informática, como existe o recurso de transporte, como existe o recurso de maquinário, existe um recurso humano, né? Como é que essa pessoa está sendo tratada dentro dessa empresa, dessa organização? Então, assim, para começar a haver a possibilidade de resiliência, idealmente a empresa tem que ter uma mentalidade de realmente de parceria. Pessoalmente, Mariana, eu não gosto quando as empresas falam, nós somos uma grande família. Não é família, que família? Família você tem lá mãe, pai, tio, avô, né? Você tem colaboradores, né? Você tem parceiros. Fala em time, fala em parceria, mas não fala em família. Eu acho que isso é misturar alho com bugalho. Família é outro departamento, a relação que você tem com a família é outra, né? Mas você tem uma parceria. Uma parceria, o que significa? Um acordo que as pessoas, a empresa tem, a chefia tem, para se chegar a alguma coisa, né? Para se chegar a algumas metas, né? Então, assim, a primeira condição de possibilidade da resiliência é que exista, né, um respeito a essa condição de parceiro, né? Da pessoa não se sentir explorada, ela se sentir investida. Eu acho que um dos grandes males da pejotização não é apenas a perda de certos direitos trabalhistas, né? E, embora isso seja, claro, muito importante. É que eu acho assim, dá a sensação que a empresa não vai investir naquela coisa, né? É um contrato que vale por 24 horas, né? Ele está sempre com a corda no pescoço. Então, por que eu também vou me dedicar a essa empresa, né? E aí a empresa parte do princípio de que as pessoas, dependendo da mentalidade da empresa, de que se ela não sofrer pressão, ela não vai produzir. E aí cria um ciclo vicioso, perverso, e que é muito difícil a pessoa ter resiliência. Então, aí a gente vai para o aspecto individual, Mariana. Então, a resiliência, do ponto de vista individual, ela começa com uma mudança na mentalidade da própria pessoa. Que mentalidade é essa? Então, a gente fala em mentalidade de crescimento versus mentalidade de desempenho. Eu estava falando de desempenho até agora na empresa, que é a expectativa deles. Mas a pessoa em si, ela não deve, repito, não deve focar exclusivamente nas metas, no desempenho, no resultado. Ela deve focar na meta, na mentalidade de crescimento. O quanto estou aprendendo com isso? Você vai falar, bom, Ciro, bacana, tudo que você está falando é muito legal, vai falar com o meu chefe, porque se eu não atingir as metas aqui, tem alguém que vai ser contratado para fazer isso, né? Então, falar é bonito. Olha, realmente eu concordo, existe muita dificuldade para colocar isso em prática, mas você pode dedicar, por exemplo, 15 ou 20% do seu tempo para realmente tirar o foco do resultado concreto, daquilo que você está fazendo, e focar naquilo que você está crescendo, naquilo que você está aprendendo, naquilo que você está se aperfeiçoando, né? Então, a primeira medida individual para desenvolver uma resiliência e uma saúde emocional bacana no trabalho é sair da mentalidade voltada exclusivamente para a produção, para alcançar as metas, e ir para o crescimento, né? Sai do resultado e vai para o esforço, né? Quanto que eu me esforcei para isso? Já tem aí inúmeros trabalhos de que mostram que as pessoas que têm uma mentalidade exclusivamente de desempenho, elas acreditam que é uma mentalidade fixa, né? Isso foi estudado, Mariana, em primeiro lugar, com a inteligência das pessoas, QI mesmo, né? Então, assim, as pessoas que acreditam que a pessoa já nasce com um QI estabelecido, olha, já nasceu burrinho, ela já nasceu muito inteligente, ela vai ser isso o resto da vida dela. Não há o que ser feito, né? Elas estão se fechando, né? Elas estão fechando a possibilidade de aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento aí abre as portas. Então, ninguém é inteligente. As pessoas estão mais ou menos inteligentes, né?
E simplesmente focar esse tipo de mentalidade, de que as coisas estão em aberto, de que você pode se aperfeiçoar, de que você tem para onde ir, você tem como crescer, você não está lá, como nos filmes antigos, né, do Charlie Chaplin, apertando Sim. um parafuso dia e noite, as coisas começam a acontecer, né, os milagres começam a acontecer. E começam a acontecer porque o teu cérebro começa a mudar. E aí a gente vem, Mariana, para uma segunda característica que tem que estar bem presente na resiliência, que é aquilo que se chama neuroplasticidade. O que é isso? Plasticidade, plástico, né? Muda. Então, assim, o nosso cérebro ele tem a capacidade de formar novas conexões. Também, se existia uma mentalidade fixa que se acreditava, olha, chegou numa certa idade, parou, não há mais o que ser conquistado, o cérebro já chegou no seu pleno desempenho. Não é verdade. Ele continua mudando. Novas trilhas estão sendo formadas, velhas trilhas estão sendo abandonadas, porque elas não têm mais necessidade, então elas simplesmente são abandonadas. Até mesmo, estou fazendo um parênteses, vou sair um pouquinho aqui da resiliência, mas até mesmo aí para quem passou dos seus 40, 50 anos e começa a ter uns lapsos de memória, começa a esquecer algumas coisas, olha, na verdade agradeça ao teu cérebro, porque ele está abrindo espaço para novas conexões, para coisas mais importantes, né? Então, assim, a capacidade da gente criar novas conexões, ela foi muito estudada, ela começou a ser estudada com os motoristas de táxi da Inglaterra, há muitos anos atrás, não tinha o Waze, né? Então, eles tinham que decorar os caminhos do trânsito, para onde ele deveria se dirigir. Era um curso aí, vou chutar, 8 meses com prova, né? Em inglês, né? Pega táxi e sai andando, né? Ele teria que realmente se localizar na cidade, em Londres, por exemplo, que é bem complicado. Bom, o que o pessoal fez? Qual foi a sacada do pesquisador? Foi feito um exame de imagem do cérebro antes e depois do curso. E o que se verificou é que as regiões do cérebro que são utilizadas para localização espacial, onde é que eu estou, tem que virar para cá, onde é que as coisas estão, aumenta de tamanho. Então, assim, quebrou por vez, definitivamente, essa certeza, esse paradigma que estava errado, de que o cérebro não muda, né? O cérebro muda e muda mesmo. Então, assim, se dentro de certas condições, você pode favorecer essas mudanças. E a resiliência é exatamente você usar as estratégias, perdão, tanto em grupo quanto individuais, para facilitar essa neuroplasticidade para que você ganhe mais resistência às adversidades, Mariana. E os chamados ambientes descontraídos, né? Hoje, cada vez mais, principalmente nessas empresas modernas, a gente vê isso, espaços de descompressão, por exemplo. De fato, isso funciona, doutor? Funciona. Assim, foi muito utilizado, por exemplo, em hospitais durante o Covid. Então, assim, a pressão sobre os profissionais de saúde, eu eu sou psiquiatra, não estava na linha de frente, perdão, mas os meus colegas que estavam na linha de frente sofreram muito, a coisa foi muito, muito pesada, a ponto de profissionais, a gente já está esquecendo, né? Os heróis, os nossos heróis, né? Infelizmente, nós estamos esquecendo deles, né? Eles chegavam a usar, a paramentação era tamanha que eles usavam fraldão para não ter que se paramentar e voltar a se paramentar para ir no banheiro, né? Então ele usava um fraldão. Vários colegas não iam para casa com medo de contaminar os seus familiares. Então eles dormiam ou no próprio hospital ou alugavam um quartinho, alguma coisa, para não ter contato com seus familiares, para proteger das infecções. Imagina essa pressão, né? Imagina a pressão de uma doença desconhecida, né? Não se sabia o que se sabia hoje, não tinha vacina, e as coisas, assim, muito dinâmicas, tentativa e erro, muitas incertezas, então a pressão sobre o pessoal de saúde foi imensa. E o que se percebeu foi assim, olha, a gente precisa dar uma descompressão para essas pessoas, né? E aí, alguns hospitais já tinham, mas se ampliou essa possibilidade, né? Então, todo hospital aí tem seu quartinho dos médicos, né? Estou falando de médico, mas também tem da enfermagem, né? Que é um lugar clássico, onde tem uma televisão ligada, passando qualquer besteira, e um monte de pedaço de pizza jogado, né? Que é um indivíduo onde ele vai tirar o seu sapato, botar em cima da mesa, conversar com os colegas sobre bobagem, não se fala sobre caso clínico, para dar uma descompressão, para aliviar o cérebro daquela pressão, para depois ele voltar a assumir as suas responsabilidades. Isso foi sendo ampliado, foi ampliado para diversos ambientes de trabalho,
Eu acho muito, muito, muito interessantes. Talvez o que seja interessante seja qualificar as pessoas para fazer bom uso desses ambientes. Por exemplo, as estratégias de mindfulness, de meditação, né? De meditação de plena atenção, né? Uma estratégia de atenção de plena atenção, não é qualquer meditação, é essa especificamente. Ela foi desenvolvida, né, nos Estados Unidos até como um recurso de saúde mental diante de uma pandemia aí de pessoas com sofrimento emocional, né? Então, foi desenvolvida essa estratégia que se chama Mindfulness, que é basicamente prestar atenção no momento presente. Isso é ensinado, né? Ninguém nasce sabendo. Isso pode ser ensinado, não requer tantas aulas, e o indivíduo pode praticar aquilo. Ele pode praticar a plena atenção, por exemplo, tomando um gole de água, ele pode praticar enquanto ele come, enquanto ele anda, enquanto ele faz o seu trabalho, ou formalmente, sentando num espaço com alguns estímulos menores, uma temperatura bem adequada, onde ele possa sentar e simplesmente se concentrar na respiração, né? Que é uma âncora bacana para esse tipo de meditação, durante um certo período de tempo. Também poder fazer, eles estão colocando, né? Aí seria a estratégia da distração. Então, um videogame, por exemplo, né? Ou assistir uma televisão, ouvir uma música, né? Essa possibilidade existe. E as pessoas que não trabalham nesse tipo de empresa, o que elas podem estar fazendo, né? Tem um instrumento chamado fone de ouvido. Eu sugiro firmemente utilizar fone de ouvido com redução de ruído de ambiente. Isso existe, né? Eu tenho, né? Fone de ouvido com redução do ambiente. Então, você programa para ficar isolado. E aí você está trabalhando, mas está ouvindo lá um som que você acha agradável, né? Qual é a música mais agradável? Qual é o som mais agradável? Olha, cada um é um, tá? Não existe receita pronta. Então, não, eu tenho que ouvir aquelas músicas de oriental lá da Índia, aqueles mantras. Tem gente que odeia, detesta, né? E prefere ouvir uma música um pouco mais pesada, até mesmo rock, não interessa. Então, assim, é a música que que te faz melhor, que te faz se sentir melhor, né? Para que você desvia isso. Agora, existe uma possibilidade de que você entre num estado de não atenção, ao contrário, de não atenção, de distração absoluta. Mais ou menos o que muita gente faz, por exemplo, quando vai numa pescaria, ficar lá olhando para a água, né, e não fazendo nada, não pensando em nada. Ou então fica mudando os canais de televisão, não se fixa em nenhum, para desespero do parceiro ou da parceira que está do lado, né, que para em algum lugar, que é manter o cérebro com as capacidades em aberto. Isso existe, nesse estado que normalmente a gente formata, faz novas conexões, especialmente no sentido de criar uma história para a gente, né? Então, essa é mais uma estratégia bem bacana para a resiliência. O nosso cérebro precisa de uma história, né? Ele não tolera o caos, nenhum. Então, assim, sempre que acontece alguma coisa, o ideal é que você conte uma história para você. Isso aconteceu por isso, que aconteceu por isso, que chegou nisso, desencadeou nisso. Você pode fazer isso de maneira proposital, escrevendo, ou pode fazer, e o seu cérebro vai fazer enquanto você está mexendo com o controle remoto para irritação de quem está do teu lado, né? Então, assim, você pode fazer isso de maneira proposital, né? Contar essa história. Enquanto o cérebro não entender essa conexão entre as coisas, ele vai te perturbar. Ele vai te gerar ansiedade, ele vai gerar inquietação. Então, uma das coisas bem interessantes para você criar uma resiliência no ambiente de trabalho é contar histórias, né? Contar histórias para você de que isso aconteceu por isso, que aconteceu por isso, que aconteceu por isso, desencadeou nisso. Outra estratégia, só reforçando o que eu já falei, é mudar um pouquinho a mentalidade só do desempenho para a mentalidade do aprendizado, né? Então, uma pergunta fantástica terminar o dia e perguntar, né? O que eu sei hoje que eu não sabia ontem, né? O que eu aprendi hoje no meu dia? Você sempre aprende alguma coisa, né? Também ter uma reserva estratégica de sucessos, né? Então, assim, isso não é culto de ego, não é nada, mas anota mesmo para uns períodos de baixa aí, né? Todo mundo, quem está vivo tem seus períodos de baixa, momentos em que você superou dificuldade, né? Então, quando você olha esses momentos em que você realmente conseguiu superar,
né, as adversidades, você ganha uma força, né? Você ganha um poder mesmo, um poder interno, que é derivado dos seus sucessos, que são legítimos, né? Isso por quê? Porque o nosso cérebro tem uma tendência a se fixar sempre no negativo, né? Se ele tiver que olhar aquilo que é bacana e aquilo que deu problema, ele vai olhar para aquilo que deu problema. Isso vem da nossa história evolutiva, né? Nós somos aí, temos gerações e gerações que foram acumulando experiências, né? Então a gente já nasce com esse algoritmo, com esse ordenamento do cérebro, que é o seguinte: olha o negativo, porque é isso que te dá problema, é isso que é vital, né? Para o nosso corpo, né? Para a nossa sobrevivência biológica. Então, assim, as coisas boas passam despercebidamente. Então, aí vem mais uma estratégia bastante conhecida, e quando eu digo bastante conhecida, significa com muita pesquisa, não é bate-papo aqui de boteco, né? Adoro bater papo em boteco, mas não é esse o caso. Aqui eu estou falando de pesquisa muito séria, que quando usa a estratégia de reconhecimento, ou seja, você focar, reconhecer as coisas boas que aconteceram na sua vida, o teu cérebro muda. Isso é constatado por imagem mesmo, né? Então você começa a perceber que a vida não está tão ruim. Então, você ganha uma reserva de energia para enfrentar as adversidades, ou seja, ganha resiliência, né? Então, é também chamado como prática da gratidão. Eu, pessoalmente, não gosto desse nome, porque gratidão ficou muito vulgarizado, místico, religião, enfim. A gente chama de prática de reconhecimento. Mas é a prática de gratidão, dá mesmo. Chama como você quiser. Mas, basicamente, principalmente para cada coisa negativa que te acontecer, tenta colocar 3 coisas positivas, que não precisam ser grandes acontecimentos, né? Poxa vida, hoje eu estava saindo de casa com o meu carro, e uma pessoa muito gentil, o trânsito estava todo parado, uma pessoa gentil parou o carro e me deu licença para eu passar. Achei bem legal. E sou tão sortudo que na hora que eu entrei no elevador, uma pessoa segurou a porta também para eu poder chegar em tempo, né? E assim, realmente a refeição hoje estava maravilhosa, né? Eu, Ciro, hoje, eu adoro arroz e feijão, tá? É uma coisa pessoal minha, mas eu amo arroz e feijão. E o meu arroz e feijão hoje que eu comi estava excelente, estava mesmo, né? Eu comi arroz e feijão com um pedaço de frango, né? Eu adoro esse tipo de comida muito, muito singelo e muito saudável, né? E realmente estava muito bom. Então, enquanto eu estava comendo, eu estava usando essa prática de reconhecimento, né? Eu me concentrei em sentir os sabores, a textura do arroz com feijão, e depois que eu terminei, falei, olha, que coisa bacana, né? Eu posso comer, eu posso ter a tranquilidade de saborear um prato de arroz e feijão. Ah, isso é vulgar? Não é problema meu quem considera isso vulgar. Para mim, aquele momento foi um momento de satisfação e eu reconheço isso. Então, isso para mim, isso alimenta o meu cérebro de otimismo. Otimismo é mais um pilar da resiliência, né? Otimismo não significa ver sempre tudo positivo, porque já existem vários estudos. Pessoas excessivamente otimistas tomam decisões péssimas, financeiras péssimas. Ah, não, vai tudo correr bem, eu posso andar distraído enquanto o destino cuida de mim, os Titãs, né? Que tem uma música assim. Não é assim não, tá? Não é assim não. Então, o que é otimismo? Olha, pensa no melhor, mas se prepara para o pior, né? Tem um plano B. Mas pensa no melhor. Não é ficar o tempo todo focado no negativo, não é achar que tudo está ruindo, que o mundo vai acabar, que está tudo péssimo, que não está tudo péssimo. Aliás, como é que você contrabalança essa tendência natural, né? Com dados específicos, né? Então, assim, a violência está aumentando ou está diminuindo? Dados, eu quero números, né? As pessoas estão ficando mais doentes ou estão ficando menos doentes? Estão vivendo mais ou estão vivendo menos? Estão com mais satisfação ou menos satisfação? Procura dados objetivos, né? Existe um livro que eu estou tentando lembrar o nome aqui, a Factfulness, lembrei. Foi um médico que escreveu, fact de fato, fullness do mindfulness. Então seria uma meditação através dos fatos, né? Esse livro, infelizmente esse médico faleceu, ele até foi interessante, porque ele escreveu esse livro com o auxílio dos filhos, e demonstrou a importância da gente olhar para os fatos e não se basear apenas nas impressões subjetivas, e no final do ano ele morreu, né? Enfim, ele acabou falecendo. E, assim, autor de livro que falece, o livro nunca tem a mesma potência, né?
de um autor vivo. Mas, basicamente, ele aplicou vários questionários, várias perguntas, inclusive em organizações internacionais, em encontros de grandes líderes mundiais, né? Sobre como é que é o estado da vacinação, de segurança, guerras, e ele fazia várias perguntas. O índice de acerto ficou em torno de 20%. E isso sim, tá? Tinha lá Bill Gates, tinha presidentes de países, altíssimos executivos, erraram, mas erraram feio, feio. E aí a conclusão que ele falou é o seguinte: olha, antes de você ter uma impressão, busque os fatos. Busque os fatos, porque senão você vai estar à mercê desse mecanismo do cérebro que é sempre focar no negativo. E ele vai levar a uma impressão errada para você. Então, para você ter resiliência, você precisa ter um pé na realidade. Então, o que eu digo de otimismo é isso, né? Um otimismo realista, de você olhar os fatos, mas tenta não se basear apenas nas emoções. Aliás, não é porque sentiu que é verdade. Esse é um paradigma dentro do comportamento moderno, né? Não é porque sentiu que é verdade. Isso não é verdade, Mariana. Agora, doutor, olha só, a gente está chegando ao final da nossa live, mas a gente tem tempo para uma rápida resposta aqui de uma das perguntas que vieram da redação. A gente não vai conseguir fazer todas, mas tem uma aqui. A falta de resiliência é uma das principais causas de burnout, doutor? Sim e não. Então, o que é burnout? Burnout é um estado de exaustão, o indivíduo quebra e que está relacionado ao trabalho, né? Às vezes não é uma questão de resiliência, mas é uma questão de percepção daquilo que está acontecendo. O burnout, por exemplo, ele foi descrito em primeiro lugar em cuidadores de saúde, ele não foi descrito no trabalho em geral, ele foi descrito em médicos, enfermeiros, assistentes sociais, pessoas que estavam em contato direto na assistência de pessoas. E a primeira impressão que o autor teve, quem desenvolveu, foi de que ele estava perdendo a vontade de atender as pessoas, estava ocorrendo até uma desumanização, esses são sintomas cardeais, ou seja, ele já não olhava as pessoas com compaixão e empatia, mas como alguém que está incomodando, né? Um grande cansaço físico, muito difícil de se recuperar. E aí ele usou essa expressão de burn, queimado, out, né? Quer dizer, queimado, totalmente queimado, né? A pessoa chega nisso. Então, esse fenômeno existe, ele tem que ser visto, e a resiliência é um dos fenômenos que ajudam a contrabalançar realmente o burnout. Embora existam situações em que o estresse, a sobrecarga é tamanha, eu falava agora há pouco dos meus colegas heróis e heroínas, que enfrentaram aí a epidemia de Covid, que o estresse físico, o estresse emocional era tamanho que, olha, por maior que fosse a capacidade de resiliência, provavelmente ele ia sentir algum dos efeitos da exaustão e do burnout. Mas a resiliência existe, as técnicas de resiliência, que foi o que a gente estava conversando até agora, existem para que mesmo depois desses episódios, o indivíduo consiga se recuperar e, de preferência, sair mais crescido, sair melhor, né? A gente fala muito em estresse pós-traumático, mas existe o crescimento pós-traumático, né? Depois de uma coisa muito difícil, você pode sair aperfeiçoado. Muito bem, doutor, gostaria de agradecer demais a sua presença na live de hoje, todos os esclarecimentos, e acredito que em breve a gente terá uma nova live para poder falar sobre algum outro aspecto também que o senhor possa nos ajudar. Obrigada, doutor. Saúde!